Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Brasil para Cristo, em Bragança Paulista. Assista agora uma poderosa ministração que irá impactar o seu coração. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu quero ler com vocês o verso 8. Onde a palavra do Senhor nos diz. Você está bem acomodado aí? Se assentou bem aí? Está bem firme? Mas eu digo para você uma coisa nessa noite. O que Deus ele pode fazer nesse lugar aqui, esses bancos não aguentariam. O que Deus ele pode fazer em nosso meio nesta noite é tremendo, é poderoso. Olha o que a palavra de Deus nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem está preparado para receber o poder? Quem quer receber o poder nesta noite? O tema desta ministração, ao qual Deus ele falou ao meu coração, é geração do avivamento. Não é à toa, irmãos. Não foi simples, uma mera coincidência Deus dar a direção ao pastor, aos nossos pastores, que 2017 seria o ano do avivamento. Nada nessa existência ela acontece por acaso. A sua vinda aqui nessa noite não aconteceu por acaso. Muitas pessoas poderiam estar aqui nessa noite, mas Deus escolheu você estar aqui nessa noite porque existe uma razão específica para isso. Deus nos escolheu para sermos essa geração do avivamento. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a cada um de vocês para fazer parte dessa geração. Se nós pensarmos o que significa avivamento, se eu perguntar para cada um de vocês nessa noite, talvez muitas respostas serão dadas sobre o que é o avivamento, e algo que nos oriente é que o avivamento é a manifestação de Deus, é a manifestação da presença de Deus. E se nós olharmos para o contexto da palavra de Deus, nós vemos que de tempos em tempos, Deus, ele manifestava a sua presença através do avivamento. Deus, através dos homens, manifestando a sua presença. Nós podemos ter como o avivamento, como a revolução. Homens de Deus que revolucionaram a história da igreja. Homens que a palavra até chamam como heróis da fé, que promoveram um avivamento nesta terra, manifestando o céu na terra.
Mas por que Deus, Ele se manifesta, ou manifesta a sua presença através do avivamento? Se nós avaliarmos o cenário atual, um cenário espiritual desta humanidade, vamos perceber a necessidade de avivamento. Se nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, as escrituras sagradas, veremos que o povo, ele se afastava da presença de Deus. O povo se afastava da sua presença, vivendo em pecado, se entregando aos prazeres da carne. E quando nós olhamos o próprio Senhor Jesus dizendo lá em Mateus, no capítulo 24, verso 12, dizendo que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É por isso, irmãos, que Deus, Ele se manifesta através do avivamento em nossas vidas. E Deus escolheu a nós, nesse tempo, nessa existência, para nós sermos essa geração que vai trazer até a humanidade o avivamento, a presença de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Vamos olhar lá e ver o que o apóstolo Paulo diz. Eu quero ler com vocês Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e no verso, a partir do verso 21. A palavra de Deus diz assim: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas de serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e a malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. E quando nós olhamos para esses versos que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, nós vemos o motivo que Jesus fala, a consequência do esfriamento, que é o afastamento de Deus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que é aqui que entra o avivamento, pois o Senhor, em seu eterno amor e misericórdia, Ele tem buscado pessoas que se coloquem na brecha.
Se você olhar o texto do profeta Ezequiel no capítulo 22 e o verso 30, lá está dizendo que Deus ele está à procura de pessoas que se coloquem na brecha em favor do povo. Deus quer que os perdidos sejam salvos. Você pode glorificar a Deus porque o desejo de Deus é isso. Que todos os perdidos, todos os pecadores sejam salvos. Mas não é somente isso. Deus também quer que os salvos sejam conformados à estatura, à medida de Cristo, de Jesus Cristo, em seu caráter, em sua forma de ser e de agir. Deus está buscando pessoas que levem essa geração ao arrependimento. Existem pessoas aqui que querem fazer parte dessa geração, da geração do avivamento, que vão levar essa humanidade, as pessoas ao arrependimento, a se achegarem a Deus. Deus ele está à busca de pessoas assim, pessoas que se coloquem na brecha. Pessoas que se coloquem na brecha diante de Deus e digam, assim como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Infelizmente nós vemos muitas pessoas que querem viver a graça, as bênçãos do Senhor, querem viver o avivamento, querem viver a presença de Deus, mas não estão nem um pouco interessados em pagar o preço para isso. Meus queridos, existe um preço a ser pago. Assim como Jesus, ele veio aqui, ele demonstrou um grande exemplo de que não seria fácil, sim, mas ele conseguiu. Santo, ele não foi encontrado em pecado. Não foi encontrado em nenhuma culpa, nenhuma mancha, irrepreensível. E é assim que Deus nos busca nessa noite. É assim que Deus nos quer, prontos, preparados, diante de Deus, diante da brecha, dizendo: Senhor, aqui estou. Usa-me, Senhor, eu quero fazer parte dessa geração do avivamento que levará essa humanidade ao arrependimento. Eu quero tratar com vocês três aspectos dessa geração de avivamento. A primeira delas é a geração do avivamento chamado ao arrependimento. Se você olhar lá, no livro de Joel, no capítulo 2, nos versos 12 e 13, a palavra de Deus diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, voltem para mim de todo com jejum, lamento e pranto. O verso 13 diz: rasguem o coração e não as vestes. Era um costume daquela época das pessoas rasgarem as suas vestes diante de Deus. Vestiam sacos de estopo, para a nossa época, está. E ali jejuavam, oravam, se lamentavam em prantos. Mas Deus aqui, ele fala no verso 13: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. O Senhor, Ele está sempre de braços abertos para receber um arrependido. Ele está sempre de braços abertos para receber um perdido, arrependido dos seus pecados, de suas práticas. E aí, irmãos, geração do avivamento, chamado ao arrependimento.
Nosso desafio como a geração do avivamento é sermos instrumentos de uma poderosa conflagração. Pastor, o que é isso? É incêndio que se alastra. Conflagração que queime as barreiras e tragam bênçãos do avivamento. É isso que Deus nos chama nesta noite, a sermos esse instrumento dessa queima de barreiras, queima de paradigmas. Quebra. Jamais haverá um avivamento espiritual que não comece com um profundo senso do pecado. Não existirá avivamento enquanto as pessoas não caírem em si da vida de pecados que vivem. Enquanto nós estivermos vivendo uma vida manchada pelo pecado, não viveremos esse avivamento. Enquanto nós não caímos em si da vida que levamos, o Senhor, Ele não manifestará o céu na terra. Devemos arrepender, confessar os nossos pecados e assumir que só Jesus é capaz de anulá-los. Na verdade, Jesus, Ele já pagou o preço. Jesus, Ele já cravou naquela cruz os nossos pecados. A palavra de Deus diz, e ela é clara quando ela fala, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Mas o inimigo, ele é tão sujo. O inimigo, ele é tão astuto, que ele usa do nosso passado. Porque ele sabe, irmãos, ele sabe que quando um crente vive a presença de Deus, quando um crente ele vive um avivamento, ele é uma arma poderosa, ele é uma arma imbatível, e ele usa de artimanhas para querer dizer que você é pecador, quando você já foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Quando nós fomos justificados, justificação é isso, é o ato de Deus na nossa vida, que nos livra de todo o pecado, de toda a culpa do passado. Mas quando nós o aceitamos, quando nós o reconhecemos como Senhor, quando nós reconhecemos a maestria dele em nossas vidas, aí sim, o poder de Jesus é capaz de anular os pecados. E aí então, irmãos, nos é proporcionada a salvação pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala isso na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, o verso 8. Deus nos chama. Deus está nos chamando a todos os dias para fazermos parte dessa geração do avivamento. Você está preparado? Você está preparado para viver? Eu vou mais além. Você quer viver isso? Porque muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes nós nos colocamos na brecha e dizemos: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver esse poder, ó Pai. Eu quero viver a sua presença. Eu quero poder levar outras pessoas ao arrependimento. Eu quero ser um instrumento, Senhor. Um incêndio que se alastra. Eu quero poder ir, não somente ficar aqui, como o próprio texto nós lemos, em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Em segundo lugar, a geração do avivamento, a resposta do Senhor. Quando essa geração se arrepender, e aí, irmãos, esse é o nosso papel. Como uma geração do avivamento, esse é o nosso papel. Como igreja, o nosso papel é ser influenciadora, é estar aonde outros não vão, é ir a lugar que outras pessoas não vão, é resgatar os feridos, é ir de encontro com as viúvas, com os órfãos, com os famintos, aqueles que vivem as mazelas do pecado. Esse é o nosso papel, é de ir aonde a sociedade não vai. O nosso papel como igreja é de ir aonde o governo não vai. E quando essa geração se arrepender, quando a igreja acordar e começar a influenciar essa geração, influenciar a humanidade, influenciar a nossa cidade, influenciar os nossos bairros, a resposta do Senhor virá e trará cura. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei. O Senhor, Ele não está com suas mãos encolhidas, nem com seus ouvidos tapados para Ele não, e nem com seus olhos vendados para que Ele não possa enxergar, ouvir e até mesmo nos acudir. Mas Deus, Ele fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei as terras. Curarei a sua terra. Deus, Ele não está com suas mãos estendidas que Ele não possa curar essa terra. Deus, Ele só está esperando nós fazermos a nossa parte. Deus, Ele está de braços abertos, pronto para liberar, para manifestar o céu na terra. E eu tenho a certeza, irmãos, a convicção que quando o céu manifesta a terra, literalmente, irmãos, existe a manifestação do céu na terra, e ela vem como uma onda, mas não uma onda que traz destruição, pelo contrário, é uma onda que traz transformação, cura, salvação, libertação. Mas não fica somente nisso. Deus, Ele não só traz cura, Deus, Ele também traz abundância. Deus, Ele também traz abundância para as nossas vidas. Olha lá em Joel, no capítulo 2. Olha o que diz os versos 19. Vou ler com vocês o 19, o 20, o 21 a seguir. Verso 19 diz assim: o Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Verso 21. Não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes.
As árvores estão dando os seus frutos e a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Olha a promessa de Deus de cura e abundância para as nossas vidas. E quando eu estava lendo aqui, nesses versos de Joel, profeta Joel, o Senhor, Ele me chamou a atenção nesses 3 alimentos: trigo, vinho e azeite. E eu comecei a meditar neles e buscar o significado para isso. Porque se nós olharmos para aquela geração, para aquele tempo, eram os alimentos da economia. É o que gerava a economia deles. Não somente para mantê-los, mas também para o seu comércio, para os seus negócios. Trigo. O trigo, ele significa o sustento. O trigo, ele significa o sustento. Ou seja, Deus está dizendo que Ele, como diz aqui o texto, verso 19, estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. O verso 24, ele diz: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Nós vemos Deus, Ele suprindo o seu povo, o sustento do seu povo. Deus, Ele está suprindo as nossas necessidades físicas. Deus, Ele está suprindo as nossas necessidades emocionais. Deus, Ele está sustentando as nossas necessidades espirituais. É isso que Deus está trazendo para as nossas vidas. Deus, Ele está trazendo o trigo, o sustento para o físico, para o emocional, para o espiritual. Vinho. Vinho, ele significa a alegria. Vinho significa a alegria. A alegria que vem de Deus, ela é sobrenatural, não depende de circunstâncias dessa vida. Sabe aquela pessoa que é alegre no Senhor? Você olha para ela, ela vive na luta, vive na peleja mesmo, mas ela sempre está ali alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E junto com a alegria, irmãos, a gente sabe que a alegria sempre vem em paz. Quando estamos alegres é porque estamos em paz com Deus. E essa alegria, irmãos, essa paz, ela excede todo entendimento, porque as pessoas não entendem. As pessoas olham para nós e veem a alegria de Deus em nossas vidas, elas falam: como que você pode passar por essa situação e você não murmurar, você não falar um palavrão, você falar tantas coisas? Tem um colega que disse para mim: você fala palavrão? Eu falei assim: não falo. Mesmo quando você chuta o cantinho da cama com o dedinho, não sai um palavrão? Eu falei: não sai. Como, cara? Como que pode? Se eu chutar aqui na da cama, eu já começo a falar palavrão. Isso aí é algo que é difícil de explicar para você. Somente quem vive vai poder dizer.
Ontem ele esteve em casa. E foi tão engraçado que ele chegou para nós e falou assim: eu preciso confessar. Eu preciso dizer para vocês. Eu errei, cara. Você me perdoa? Eu falei assim. Aí não deixou nem eu terminar de responder. Ele falou assim: Deus me perdoa. Daí eu falei assim: depende, você se arrependeu do que você fez? Aí ele: ainda não. Aí eu falei assim: olha, eu te perdoo. Deus, ele está bem pronto para te perdoar, mas depende de você se arrepender. Então, irmãos, a alegria do Senhor é isso em nossas vidas. Ela nos move, ela nos transforma de pessoas que nós vivíamos em pecado, pessoas que viviam na murmuração, no lamento, para vidas que só regozijam, só alegram no Senhor, como diz aqui o próprio texto. Ele diz: não tenham medo, ó povo de Sião, alegrem-se, regozijem no Senhor, o seu Deus, pois é Ele que nos dá o sustento, é Ele que provém todas as nossas necessidades. E como o vinho, o Senhor, Ele está renovando a alegria dEle em nossas vidas. Deus, Ele está trazendo para nós toda manhã, quando Ele derrama da sua misericórdia, que se renova todo dia. Ele está dando gotas, e mais gotas. Irmãos, muitas vezes nós ficamos aqui: nossa, que culto, que poder, a presença de Deus. É isso mesmo, irmãos, mas somente são gotas. A palavra de Deus diz que quando Deus se manifestou em um determinado momento, os sacerdotes, eles não conseguiam ficar de pé. Eles não conseguiam ficar de pé na presença de Deus, porque era tanta a presença de Deus. Irmãos, isso somente são gotas. A palavra de Deus, ela é clara que quando Moisés, ele quer ver o rosto de Deus, o Senhor, ele coloca atrás de uma rocha e através de uma fenda ele passa. E quando Deus passa com a sua presença, ele coloca a mão para proteger a vida de Moisés, porque ele não suportaria. E o terceiro, o azeite. O azeite, ele significa a unção do Espírito Santo. Glória a Deus! E ele envia poder sobre a igreja, como nós lemos em Atos 1:8. Atos 1:8, quando ele fala lá sobre o poder, ele derrama o seu poder sobre a igreja. É o azeite, é a unção do Espírito Santo. Ele opera os dons espirituais, como está lá em 1 Coríntios 12:11. Abre lá, vamos ler. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele distribui individualmente a cada um como quer. A unção do Espírito Santo, ela é derramada sobre nós e opera com os dons espirituais. É Ele que olha para cada um de nós e é Ele quem define qual os dons Ele vai nos dar, qual dom Ele vai distribuir para a sua igreja. E eu vou falar uma coisa para você: se segura aí. Se segura aí. O azeite significando a unção do Espírito Santo, ele desfaz os laços do diabo. Deus, ele só não nos dá poder e autoridade, como ele também nos dá a capacidade de nós desfazermos os laços do diabo. Irmãos, essa chave está nas nossas mãos. O Senhor está nos dando poder e autoridade para nós olharmos para Bragança e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou diante do povo dessa cidade, Senhor, e eu desfaço todo o laço do diabo. Nós temos o poder, irmãos, de sair pelas ruas e manifestar o céu na terra.
Nós temos o poder em nossas mãos de sair pelas ruas e declarar santidade a essa cidade. Imagina, irmãos, se cada crente, se cada cristão na rua onde morasse, ele orasse, jejuasse e colocasse as mãos sobre aquela rua e declarasse que aquela rua é santa no Senhor. Irmãos, não teria mais espaço para o tráfico, não teria mais espaço para a criminalidade, não teria mais espaço para a homossexualidade, não teria mais espaço para os vícios. Chegou a hora de nós acordarmos. Chegou a hora do povo de Deus acordar. Chegou a hora do povo de Deus despertar. Em terceiro e último, geração do avivamento, o grande dia. Geração do avivamento, o grande dia. E eu quero dizer para vocês, irmãos, se preparem, porque dia de avivamento não serão dias normais na vida da igreja. Dias de avivamento não serão dias normais na vida da igreja. Grandes dias em que a presença de Deus é manifestada em uma realidade que a tudo Ele domina. Olha a promessa de Deus. E depois, lá no verso 2, no capítulo 2 de Joel, no verso 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne, dependendo de algumas versões. A minha aqui diz: depois derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Deus, Ele está desejoso. Deus, Ele está desejoso a manifestar a sua presença. Deus, Ele está desejoso para trazer cura, para trazer abundância de trigo, de vinho, de azeite. Essa é a promessa de avivamento, a presença, o poder operando poderosamente, onde as pessoas serão impelidas para Cristo. Os salvos reconhecerão estar na presença de Deus e serão conformados ao seu caráter, um caráter santo. E os perdidos, com a consciência cheia de temor da presença de Deus, da presença do Senhor e do próprio pecado, se renderão a Ele. Esse será o grande dia, irmãos. Dias de avivamento, dias de grandes coisas que Deus vai realizar no meio da igreja. Dias onde que os salvos, conformados pelo Senhor, eles presenciarão a presença de Deus. O poder, o céu sendo manifestado. E os perdidos, eles não aguentarão. Os perdidos, eles se renderão. A palavra de Deus, ela é clara quando diz que todo joelho se dobrará. Ninguém consegue permanecer de pé na presença de Deus. Todo joelho se dobrará, todos se renderão a Ele. E é isso que Deus, Ele deseja. É isso que Deus deseja. Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Se não fosse por isso, Ele não teria enviado Jesus. Jesus, Ele declara que Ele não veio buscar os que já estavam salvos. A palavra de Deus diz que Ele veio buscar os que estavam perdidos. Deus, Ele veio atrás dos necessitados. Uma pessoa que está bem, uma pessoa que não tem Deus, mas está bem financeiramente, tem os seus negócios,
sua casa, sua família, seu dinheiro, ele vai falar: eu não preciso de Deus. Eu tenho tudo o que eu quero. Eu tenho tudo o que eu desejo. Deus, ele veio para esses? Sim ou não? Talvez você esteja pensando: não, Deus veio para os perdidos. Mas ele também é perdido, irmãos. Deus, ele não faz distinção de pessoas. Ele pode até pensar no seu consciente lá: eu não preciso de Deus. Mas ele não sabe quão pobre e miserável ele é. Ao ponto de ele não reconhecer que ele precisa de Deus. Ao ponto de ele não querer se render a Deus. Mas nós, como a geração do avivamento, nós vamos alcançar também essas pessoas. Independente de raça, cor, religião, independente de status, famas, poder, Deus, ele deseja todos sejam salvos. E para concluir essa mensagem, Deus nos chama a viver este tempo de avivamento. Um avivamento, irmãos, que não é uma emoção produzida ou manipulada. O avivamento, ele não é uma emoção produzida, não é uma emoção manipulada. O avivamento não é uma resposta buscada e nem esperada pelo homem. O avivamento é onde o incêndio se alastra. O avivamento é onde a presença de Deus está e operada pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja abençoado por esta palavra. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor seja com você. 2017, ano do avivamento. Vou desapegar daquilo que eu não vou levar. Vou valorizar aquilo que pra sempre vai durar.